Diz o texto: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Por que é que a Bíblia chama de muralhas e não de muralha? Por que que a Bíblia, toda vez que vai falar de Jericó, coloca muralha no plural? Você já tinha percebido isso? Você já tinha se perguntado isso? Por que que fala muralhas e não muralha? Porque a ideia que a gente tem era um muro gigante em volta da cidade. Porém, olha só, deixa eu te explicar isso aqui. A cidade de Jericó, que é atualmente a cidade mais antiga do mundo. As cidades mais antigas que Jericó foram totalmente destruídas, não se tem nem ruínas. Então, a cidade que a arqueologia descobriu as ruínas e que é a mais antiga ruína de uma cidade, é a cidade de Jericó, que está lá para visitação. Quando você puder, não deixe de passar lá. Como se fosse fácil, né? Então, queridos, aqui está a cidade de Jericó. Por que que a Bíblia fala que eram muralhas? Porque ao redor da cidade, e eu vou fazer aqui de amarelo, ao redor da cidade tinha um muro. Vou chamar aqui de primeira muralha. Essa muralha, ela tinha cerca de 5 metros de altura, mais ou menos a altura aqui do pé direito do nosso templo, e ela era mais larga. Ela tinha cerca de 9 metros de largura. 5 de altura, 9 de largura. 9 metros, só para você ter uma noção. Bora, Filipão. Só para você ter uma noção o que é 9 metros. Olha só. Dessa parede aqui, eu vou contar aqui mais ou menos 9 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 1,5 metro cada parte. Aqui deu 9? Olha essa largura. Portanto, essa muralha de dentro, ela é mais baixa e ela é mais larga. Por quê? Porque era a periferia da cidade. Aqui em cima morava, por exemplo, a Raabe. Então você tinha algumas escadas de pedra que subia para essa primeira muralha, e a primeira muralha era a periferia da cidade. Ali moravam prostitutas, mendigos, paralíticos, pessoa que não tem condição de morar lá dentro da cidade, morava na periferia. Onde era a periferia da cidade? Essa muralha interna. Só que não era só ela. Do lado de fora, mais afastado, tinha uma outra muralha. Aí sim, essa muralha de fora, ela era mais alta e era mais estreita. Essa de fora tinha em torno de 9 metros de altura e 3 metros de largura. Onde em cada ponto aqui, cardeal, no norte, no leste, no oeste, no sul, em cima desse muro, tinham as torres de vigia. Então ficava ali, em cima dessa muralha, bem mais alta e mais estreita, subia pela parte interna em escadas, com pedras, e lá eles montavam a guarda, que de 6 em 6 horas mudavam. Então, 4 turnos de guardas. Então, o cara, por exemplo, o profeta Isaías pega a figura disso. Então, aqui ficavam 2 homens em cada torre dessa, em cada vigia. Então, eles ficavam com um chofar
Gerem e Obel, é a trombeta do chifre do carneiro. E eles eram chamados de arautos. Por quê? Porque eles estavam posicionados nos 4, cantos, e ao ver algum inimigo se aproximando, como era bem alto, dava para ver longe. Eles então tocavam aquela trombeta, e a população da cidade sabia, o inimigo está se aproximando, vamos preparar para a guerra. Então, olha como era a segurança dessa cidade. Aqui fora é deserto. Em cima da primeira muralha, bem alta e mais fina, os vigias, os arautos, os guardas. Aqui dentro, um fosso. E esse fosso tinha cerca de 5 metros, que é o espaço entre a muralha de fora e a muralha de dentro. O que é que eles faziam aqui? A ronda. É por isso que até hoje, quando a polícia está andando para proteger a cidade, a gente diz que eles estão fazendo a ronda. Então aqui no fosso ficavam guardas, soldados com cavalos, às vezes carruagem, rodando em 4 turnos de 6 horas também. Então olha como essa cidade era fortificada. Para alguém entrar, tem que passar pela muralha alta de fora, tem que cair no fosso, passar pela ronda e entrar na muralha interna e depois entrar na cidade. Ou seja, era praticamente impossível entrar em Jericó. Aí Deus pega um cara e diz assim: bora entrar lá? Mas Deus é muito perigoso. Como que eu vou entrar lá sozinho? Não, sozinho não, você vai entrar com todo mundo. Com todo mundo, o senhor já contou? É mais de 2 milhões de pessoas. Então, bora? Gente, olha que loucura isso. Não, para ser crente tem que ser maluco mesmo. Como que a gente acredita num negócio desse, gente? O que é que eles fizeram? Deram uma retada na muralha? O que é que eles fizeram? Rodaram em volta. Depois, sopraram a trombeta. Depois, gritaram. Ah! E bum! Caiu. Por isso que o texto coloca no plural. Por quê? Porque a muralha de fora ruiu, bateu na de dentro e as duas se espatifaram. Por isso, o texto está dizendo que foram as muralhas. Uma mais alta e mais fina, a outra mais baixa e mais larga, e não sobrou nada, caiu tudo, e eles entraram e tomaram posse daquela cidade, e a partir dali conquistaram toda a terra prometida, para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. Qual é a promessa? Farei de vocês uma grande nação. O que é uma nação? Um povo com uma lei numa terra. Eles eram povo, mas não tinham lei nem terra. Saindo do Egito, recebem a lei. Agora estão tomando posse da terra. A partir desse momento, surge então, de fato, a nação de Israel. Eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras aqui. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Depois de rodeadas por 7 dias, pela fé, Raabe, que morava lá na muralha interna, não foi destruída, mesmo sendo uma prostituta. A muralha caiu, ela morava num barraco em cima da muralha, ela era da periferia, prostituta. A muralha caiu e ela sobreviveu, e só ela sobreviveu. Todo mundo que morava na periferia da cidade, em cima da muralha interna, morreu no desabamento da muralha. Só ficou uma pessoa viva, Raabe.
não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. O que é que nós precisamos para terminar fevereiro com uma fé vitoriosa? E não só em fevereiro, mas para a gente chegar em 31 de dezembro. Se Deus nos permitir viver, como viver esse ano inteiro com uma fé vitoriosa? Esse texto aponta para nós 10 orientações. A primeira delas é que precisamos viver pela fé. O texto é claro, no capítulo inteiro vai dizendo, pela fé é que aconteceu, pela fé viveu, pela fé experimentou, pela fé, pela fé, pela fé. Não tem outro jeito, tem que ter fé. Nós temos que crer, irmãos. Se for invisível, Deus mostra para a gente ver. Se for impossível, Deus faz para a gente celebrar. A gente vê o invisível e crê no impossível. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo crente. A gente acredita em coisas malucas e inconcebíveis, mas a gente acredita. Então, somos crentes. Precisamos superar mais os nossos obstáculos. Quem tem fé ultrapassa a muralha, irmão. Ah, mas esse obstáculo é muito difícil. Mais difícil que uma muralha de 9 metros e outra de 2 muralhas gigantescas. Sério mesmo que os nossos desafios, e com isso eu não estou querendo diminuir a sua dor, a sua angústia ou a sua luta. Eu sei que cada um sabe onde o seu próprio calo aperta. Quem sabe o calor do fogo é o fundo da panela. Então eu não estou aqui para dizer que sua luta é menor ou que te deve causar menos sofrimento. O que eu estou dizendo é, não importa o tamanho do seu desafio, pela fé você pode superar. Porque do mesmo jeito que aquelas muralhas caíram, os nossos desafios serão superados para a glória de Deus. E para isso a gente não pode ter medo de fazer o que Deus está mandando. Porque humanamente, como é que derruba a muralha? Mete a marreta. Agora, você já viu as pedras das pirâmides do Egito? Você já viu que é uns blocos de granito gigantesco, que pesa tonelada? É o mesmo material, porque Jericó é do mesmo tempo do Egito. Então, se a tecnologia de edificação com pedras na pirâmide é aquela, certamente pela arqueologia se constata, eles também fizeram aquelas muralhas com os blocos de granito. Ô gente, eu não sei se vocês... O casal que está aqui, deixa eu apresentar. Fique de pé, por favor, o Everton e a Débora. Casal lindo, bonito, né, gente? Pensa nos meninos bonitos. Nossa, Deus, quando eu casei eles, eu falei, meu Deus, o mineiro fala assim, né? Que menino bonito. Eles são da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, mas me deram a honra, o privilégio de pastoreá-los por alguns anos lá em Vila Velha. Moram em Vitória. Obrigado, pode sentar, são muito bem-vindos. 2 anos e meio que eu saí de lá, e o povo ainda está com saudade. Tá vendo, Karina? Louvado seja Deus, isso depõe bastante ao nosso favor, a gente fica muito grato. Eles são da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro de Itapemirim, se não é um dos maiores polos de granito do Brasil. O povo que entende de granito é o cachoeirense, porque lá tem granito com força. Tem preto, tem branco, tem amarelo, tem translúcido. O granito que parece um vidro, você vê do outro lado. E tem um irmão da igreja lá, uma benção, ele já me abençoou, que esse povo do granito é uma benção. O pai dele era feirante, vendia banana na feira, tinha uma Toyota Bandeirante. Levava banana para a feira, vendia banana na feira. Um belo dia, uns japonês bateu lá e morava num sítio, né, criava banana. Cultivava as bananas e vendia na feira, vendia para os mercados, hortifruti. Um belo dia chegou uns japoneses lá no sítio dele e falou... Aí o cara traduziu e falou, ó, eles estão querendo ver essa pedra aí do seu quintal. Aí o velho falou, a pedra do quintal? É só uma pedra.
Não, mas eles estão achando que lá embaixo dessa pedra tem um tipo de granito muito especial, que dá para ver do outro lado, translúcido. Aí o velho, como assim, gente? É só uma pedra, ela é preta. Não, isso aí é lodo, isso aí ela está envelhecida. Lá embaixo ela é translúcida. Eles estão querendo só sondar, estão querendo dar 5 mil reais para o senhor deixar eles ficar aqui 2 horas, que eles vão furar um buraco na pedra e ir lá no fundo dela para ver se ela é boa mesmo. Aí o velho, 5 mil reais? Isso na década, início de 90. É claro que eu quero, aí. Ganhou o ano, né? 5 mil reais era um ano de feira vendendo banana. Os japoneses furaram, e não é que a pedra era mesmo transparente? Aí os japoneses pegou a amostra, sentou com ele na mesa da cozinha, um monte de filho em volta, que vai ter filho igual aquela família. Não vou falar por ética. E aí sentou com aquele monte de filho, e o japonês falou, nós queremos explorar essa pedra do quintal do senhor. Como assim explorar? Não, nós vamos abrir uma clareira aqui, vamos entrar com as máquinas, vamos arrancar uns blocos gigantescos desse negócio e vamos levar lá para o Japão. Sério, vocês vão arrancar a pedra? A esposa, fazendo um café, já estava glorificando. Deus é maravilhoso. O sol bate nessa pedra, o calor vem todo aqui em casa. Os japoneses vão tirar a pedra, vai ficar fresquinho. Glória a Deus. Ela já estava feliz de tirar a pedra. Aí o japonês falou, nós queremos saber se o senhor aceita 5 milhões de dólares de sinal para garantir que a pedra é nossa. O velho dormiu de bandeirante e acordou de Hilux. Toda a família, eles são da Segunda Igreja Batista de Cachoeiro. Toda a família hoje vive do granito, da exploração ou da benfeitoria, do acabamento. E todo mundo vive do granito. E é tudo abençoado, louvado seja Deus. E são crentes. Então o povo que entende de pedra é esse povo lá de Cachoeiro. Eles batem o olho assim, sabem dizer o nome da pedra, se aguenta água, se aguenta sol, não sei o que lá. Eles entendem tudo de pedra. Nós não entendemos muito não. Para nós pedra é pedra e é caro. Mas gente, olhando para aquela muralha, só para de fora, vendo aqueles blocos de pedra, mais ou menos do tamanho dessa janela, um bloco maciço. Ô gente, vocês não têm noção, a máquina, eu já visitei umas negócios lá em Cachoeiro. Eles têm vários fios de diamante. Inclusive o melhor fio de diamante que tem é o tal do Ferrari Diamond, que um aluno meu vende lá. Um monte de fios de diamante, custa o zóio da cara. Eles ficam jogando água e os fios com diamante. E demora horas e horas e horas e horas e horas até conseguir cortar aquele bloco inteiro em chapas, que fica mais fácil para distribuir. Com diamante, com uma máquina extremamente forte, roçando aquele negócio por horas, para conseguir furar aquele negócio. Imagina nós para derrubar aquele muro com marreta. Ficava 10 anos e não derrubava, irmão. Humanamente falando, é impossível. Aí o Josué fala, e aí Deus, o Senhor mandou a gente vir. Agora como é que derruba o muro? Aí Deus fala, dá uma volta aí. Os eruditos dizem que a circunferência da muralha de fora era entre 38 e 43 quilômetros. Para dar uma volta completa. Então eles andaram ali em torno de 40 quilômetros por 6 dias. Eu fico imaginando, gente, é muito doido, esse texto é maravilhoso, porque o Josué, não sei se você se lembra, ele acabou de assumir a igreja. O pastor Moisés pastoreou a PIB de Memphis,
que depois abriu uma congregação no Sinai e construiu um novo templo, a nova sede, o centro de celebrações da PIB de Mênfis, passou a ser em Cades Barneia. O pastor Moisés pastoreou ali por 40 anos. Ele morreu. O Josué assumiu. Você imagina um pastor que pastoreia por 40 anos, e o cara é assim com Deus. De repente ele não é mais o pastor e assume um menino. Primeira coisa que o menino fala com o povo, capítulo 3, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha. No primeiro culto do Josué como pastor da igreja, ele senta o bambu e fala, está todo mundo em pecado, tem que santificar, senão Deus não vai fazer. Eu fico imaginando o povo olhando e falando, esse menino aí acabou de assumir o negócio, e já está querendo chamar a atenção da gente. Eu, hein? Aí no dia seguinte o Josué, bora gente, bora para onde, Josué? Atravessar o rio. Ô gente, o Rio Jordão é quilômetro de margem. Não é um córregozinho assim que você, ei, pulou, atravessou. Não, é rio, é água, é fundo. Aquele monte de gente, aquele monte de bicho, aquele monte de menino, 2 milhões de pessoas. Josué, como é que a gente atravessa isso? Espera aí que eu vou ver com o patrão. E aí, senhor, como é que atravessa? Ele fala, mete o pé na água aí. Ô senhor, mas aí abriu. Lembre-se disso. A geração que saiu com Moisés do Egito já morreu toda. Já passou 40 anos. Esses 2 milhões que estão ali sendo liderados por Josué e Calebe, são os únicos 2 que sobreviveram e estão liderando. Aquela geração que está ali com Josué, eles não atravessaram o mar. Eles conhecem a história do Mar Vermelho de ouvir os pais e os avós contarem para eles. Então eles estão ali agora, vivendo a mesma experiência que os seus pais e avós. Rapaz, então aquele negócio que o vovô contava era verdade. O negócio abriu com Moisés, abriu de novo com Josué. Eita, que o pastor Josué é de Deus mesmo, hein? Está vendo que Deus usa ele igual usava o Moisés? E o povo atravessando. Rapaz, o pastor Josué, ele é o pastor agora. Vamos seguir ele. Só tem uma diferença, irmão, que eu acho que dá mais moral para o Josué. O Moisés atravessou o mar para fugir do inimigo. O Josué atravessou o rio para enfrentar o inimigo. Primeiro obstáculo é Josué conquistar a liderança do povo. O segundo obstáculo, atravessar o rio. O terceiro obstáculo, a muralha. A gente foca na muralha, mas ele já está vencendo o obstáculo desde lá de trás. Meu irmão, todas as provas que nós vencemos, todos os desafios que nós superamos, vão nos dando maturidade. E quanto mais a gente supera, maior é o próximo. Ou seja, se você está com um problema na sua vida e você é crente, eu tenho uma notícia boa para você: o próximo vai ser pior. Vai ser mais difícil. A próxima muralha vai ser mais alta. Pastor, misericórdia, mas quando nós vivemos pela fé, a gente não vê tamanho de muralha. A gente só ouve a voz de Deus dizendo: marcha, marcha, marcha que eu derrubo. Vai andando que eu faço. Vai aí, vai para frente. Vamos, gente, não para não, porque tem 6 dias ainda para nós andar 40 quilômetros. Aí chega no 7º dia, o Josué fala: gente, tem uma boa notícia para vocês. Pastor Josué, qual que é a notícia? Hoje é o último dia que a gente anda em volta. Aí imagina o povo celebrando: aleluia, o último dia eu já não aguentava mais. Eu estou todo assado nesse deserto, sem chuveiro, sem nada, suando, esse calor terrível. Que coisa boa, o último dia, Josué. Então vamos embora. Ele fala: mas hoje são 7 voltas. Sete vezes 4? 7 vezes 4?
280 quilômetros, de 6 da manhã às 6 da tarde. Ora! Está entendendo que quando você acha que vai melhorar, piora? Eu acho maravilhoso, irmão. Esses dias eu aconselhando uma pessoa, falou: pastor, mas não tem condição, é ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Eu já estou no fundo. Eu falei: aleluia, porque agora só tem um caminho que é para subir. Meu irmão, você sabe que eu fui skatista profissional, né? Para os que estão chegando agora, pasme. Muitos cabelos a mais, né? Muitos quilos a menos. Eu dava umas triques, né? Não, Diegão? Aí, tinha um amigo meu, morava lá no centro, andava quase sempre ali no Vale do Anhangabaú. O nome dele é Marcelo, o apelido dele é Formiguinha. Agora ele é Formiga. Mas no meu tempo era Formiguinha, que é bem baixinho, magrelinho, mas anda de skate demais. E o Formiga tinha um costume, quando a gente chegava: e aí, beleza, beleza, pá. E aí tinha um negócio de cumprimentar assim, que fazia assim, assim, assim. Aí os caras do Vale, Anhangabaú Family. E eu cheguei de fora, não entendia nada e estava tentando aprender como é que eram os negócios. Aí o Formiguinha, toda vez que a gente falava com ele: e aí, Formiga, beleza? Ele respondia assim, ó. Ele botava um joia para cima, outro joia para baixo. Aí eu: beleza. Aí, Formiga, beleza? Ele: beleza. Aí eu, curioso. O pessoal acha que eu sou inteligente. Eu não, só sou curioso. Aí eu: Formiguinha, só entre nós aqui, por que você faz esses dois joias aí, um para cima e um para baixo? Ele: palmitão. Eles me chamavam assim. Tá ligado não, palmitão? Aí eu: tô não, cara, o que é isso? Aí ele: tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. E você sabe que o evangelho é exatamente assim? Viver pela fé é exatamente assim? Tá ruim, mas tá bom. Se tivesse pior, estaria melhor. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa da nossa fraqueza. Quanto pior tá para nós, melhor tá para Deus. Porque Ele só entra quando o negócio fica impossível. Por isso que nós precisamos, e nós vamos superar as muralhas que estão diante de nós. Nós vamos vencer mais, irmãos. De vitória em vitória. De passo a passo. Primeiro dia, uma volta. Segundo dia, uma volta. Terceiro dia, é um processo. Deus poderia, quando o povo chegou na frente da muralha, pode entrar e derrubar tudo imediatamente? Claro que poderia. Assim como Jesus, quando está diante da pedra e fala com o povo: tira a pedra. E ele ressuscita Lázaro. Claro que ele podia olhar para a pedra e tirar aquela pedra de lá. Deus podia derrubar aquela muralha sem ninguém dar nem um passo, nem um peteleco. Mas Deus faz questão, olha que coisa linda de Deus. Ele faz questão de nos envolver no processo do milagre. Eu poderia derrubar, mas aí vocês não teriam história para contar. Então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar a história? Vamos, dá uma volta aí para mim. Deus podia nos dar a vitória agora. Podia. Por que é que Ele não dá? Porque Ele quer envolver a gente nesse processo. Onde Ele vai ensinando, vai orientando, e a gente vai exercendo fé, e vai crendo, e vai obedecendo, e daqui a pouco, quando a gente menos espera, caiu as muralhas. Vai cair, irmão. Eu já estou ouvindo o barulho da sua muralha caindo. A cidade de Jericó, ela chama Jericó por um motivo. Apesar de deserto, tinha ali muitas flores. E graças a uma mãe e uma esposa bióloga, eu sei que as flores eram pteridófitas. São bromélias, irmãs das briófitas.
Estudei a tarde inteira para falar isso. Pteridófitas, irmãs das briófitas, são flores extremamente cheirosas. E Dona Jô está agora orgulhosa de mim aqui, deixa eu ver. Daqui a pouco ela fala. Portanto, o nome daquela cidade é Jericó, porque ela era muito cheirosa, perfumada. A Bíblia diz que quando nós vivemos pela fé e Cristo é o nosso Senhor, a gente exala o bom perfume de Cristo. Portanto, precisamos perfumar mais, precisamos ser mais como a cidade de Jericó, mesmo no meio do deserto, tinha um perfume muito gostoso. A gente está na prova, mas não é isso que vai nos impedir de exalar o perfume de Cristo. A gente está no meio da dificuldade, está sinistra a nossa prova, aí é que o cheiro vai ficar mais forte ainda. Nós vamos perfumar mais. E todo mundo quando pisar no Itaim vai fazer, que cheiro bom que tem aqui. Não quero mais sair daqui. Morar no Tatuapé que nada, Itaim é que é bom. Precisamos completar mais, irmãos. Completar, terminar, finalizar aquilo que nós começamos. Imagine se chega no 5º dia, o povo empaca e fala, Josué, não leva mal não, mas a gente não vai andar mais não. Já são 5 dias, 40 quilômetros, já foi 200 quilômetros e a muralha não mexeu nem um pouquinho ainda. Você está ficando doido, rapaz. Esse negócio de rodar em volta de muro não derruba muro não. Ô Josué, não, nós vamos parar, não vamos continuar marchando não. Não iam viver o milagre. Tinha que ser 7 dias e tinha que ser 7 voltas no 7º dia. Você sabe que 7 na simbologia judaica aponta para a perfeição. Só que não é perfeição como a gente usa no popular, de o que é perfeito é aquilo que não tem nenhum defeito. Quem é? Dando glória aí bonitinho. Ah, é ela. Ah, é ele. Ah, do Gisley, esse menino é benção. Ô, gente, perfeição, presta atenção. Não é que o negócio não tem defeito, não. Isso vem do latim, ó. Perfecto. Isso aqui é feito, fazido. Isso aqui é completo, é cheio, é pleno, total. Portanto, perfeito é feito por completo, ou seja, terminado. Terminei. Tem uns negocinhos aqui que não ficou 100%, mas está terminado, está perfeito. Por isso que o Novo Testamento diz que os crentes em Cristo podem ser aperfeiçoados, podem se tornar perfeitos, porque o nosso Deus é perfeito. Não é perfeição no sentido de não ter nenhum erro, é perfeição no sentido de terminar as coisas. Irmãos, quando o povo terminou a última volta, começou a soprar aquela trombeta, e isso aqui também tem uma lição muito preciosa, porque o shofar Jerem Obel, que é a trombeta do chifre do carneiro, lá na lei de Moisés estava dizendo que, quando o povo ganhasse uma guerra, voltasse para celebrar a vitória na guerra, deveria soprar aquela trombeta para que todo o arraial soubesse, ganhamos a guerra. A lei de Moisés manda soprar a trombeta depois de ganhar. Lá em Jericó, Deus mandou soprar a trombeta antes da muralha cair.
Olha que coisa preciosa nós temos aqui. Deus mandou celebrar a vitória antes dela acontecer. Por quê? Porque quando Ele está no controle, é certo que vai acontecer. Meu irmão, você ainda não venceu, você ainda não superou, você ainda está no meio do processo, mas pode começar a celebrar, porque se Deus disse que vai vencer, já está vencido. Portanto, nós precisamos completar os processos. Deus mandou fazer um negócio, chegou no meio do caminho, está desanimando, está pesado, nossa, mas falta quanto, Deus? Irmão, não pare, completa esse negócio, termina esse negócio, vaza do outro lado, vai com tudo, porque quando estiver completo, a bênção bate na porta. Para no meio não, irmão, só vai que Deus garante. Precisamos ajudar mais uns aos outros. Porque quando chegaram lá os espias, muitos anos antes, a Raabe estava lá, e agora, na hora de invadir mesmo, ela estava, diz o texto, ajudando os hebreus. Por quê? Os caras, não me pergunte como, estratégia de Deus, conseguiram entrar na primeira muralha, conseguiram atravessar o fosso, conseguiram subir na muralha interna, e a primeira casa que eles se esconderam foi logo da Raabe. Quando ela viu os caras lá, ela falou, ai meu Deus, vocês são de onde? Aí, nós somos hebreu, lá de Cades Barneia, saímos do Egito. Nós não vamos fazer mal para a senhora não, a gente só quer ver se tem muita gente aqui, e se o exército deles é forte. Aí a Raabe, então entra menino, entra senão eles vão matar vocês, entra aqui. Botou os caras para dentro, deu comida, cuidou deles, ajudou a eles. E isso colocou o nome dela em Hebreus 11. Ela é uma prostituta, e está com o nome na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque ela ajudou um homem de Deus. Quando a gente ajuda, quando a gente obedece, o texto diz que os desobedientes morreram todos, e a Raabe sobreviveu, porque ajudou e porque acolheu os hebreus dentro de casa. O texto é bem claro em dizer, ela acolheu eles. Irmãos, nós precisamos acolher mais as pessoas. A gente precisa de mais braços abertos para acolher do que dedos estendidos para julgar. É assim que a gente tem uma fé vitoriosa. É assim que Deus vai derrubando as muralhas da nossa vida. É assim que Deus vai nos dando milagres vitoriosos, porque nós estamos dispostos a acolher quem precisa, não importa a circunstância. Nós precisamos espiar mais. Não é espiar a vida do outro, não. Qual é o princípio aqui? Antes da gente invadir, vamos dar uma olhada para ver como é que é o contexto, o cenário, o tamanho do problema? Então os hebreus que foram acolhidos por Raabe, eles foram lá para espiar. Depois de ter noção, é que eles vão. Sabe por que muitas vezes a gente não é vitorioso? Porque a gente vai para a guerra sem espiar antes. Como disse Jesus, tem gente que vai para a guerra sem fazer conta, leva pouco soldado e por isso perde a guerra. Tem gente que começa a fazer prédio sem orçamento e por isso tem que parar no meio da obra. Foi Jesus que disse isso, dando uma lição de que nós devemos ser prudentes. Manso como pomba, prudente como serpente. Antes de sair para fazer,
Espia antes, irmão. Dá uma olhada na situação, dá uma olhada no contexto, vê qual é realmente o tamanho da dificuldade, os prós, os contras. Ore sobre isso diante de Deus. É iniciar agora? Será que vai? Não foi não? Foi, né? Pronto. Antes de sair para resolver alguma coisa, antes de começar alguma coisa, faz a conta antes. Peça conselho. Ouça quais são os prós, quais são os contras. Antes de ir, espia. Não espia depois não, irmão. Espiar é antes. Esses dias um pastor mandou mensagem dizendo que estava precisando conversar. Marcamos um almoço. Chegamos lá, ele disse assim: Manu, te chamei aqui porque te avisar que eu entreguei o ministério. Ontem já anunciei para a igreja e não volto mais lá não. Aí eu: então você me chamou para quê? Não, só quero desabafar, só quero desabafar. Ah, então pode desabafar, ué. Mas eu já não posso mais ajudar em nada. Por quê? Você não espiou, irmão. Você não fez conta. Você não pediu conselho. Será que não tinha solução? Você chutou o balde para depois ver quanta água tinha dentro. Meu irmão, em nome de Jesus, antes de tomar uma decisão, antes de iniciar alguma coisa, ou de desistir de alguma coisa, espia antes. Fala com Deus, fala com o pastor, fala com o líder, fala com o professor, fala com um chefe, com um gerente, com o supervisor, com o vizinho. Converse, procure saber. Antes de tomar a decisão, busque primeiro. Ah, pastor, queria te avisar que eu fiz isso, isso e isso. Tá bom, tá avisado. Ah, pastor, marquei com o senhor só para dizer que eu tomei essa decisão. Amém, Deus abençoe. Se está só me avisando, está avisado. Não tem mais o que fazer. Agora, quando a gente procura e diz: estou pensando em fazer tal coisa. O que é que o senhor acha, meu pastor? Estou pensando em fazer tal coisa. Pai, mãe, vô, tio, amigo, o que é que você acha? Estou pensando em fazer tal coisa. Gerente do banco, o que é que você acha? Essa tal coisa que eu estou pensando em fazer é da área do teclado. Quem é o cara que entende aqui de teclado? Ah, é o Ricardo. Ricardo, o que você acha, Ricardo? Meu irmão, eu estou cansado de ser avisado das coisas depois que elas aconteceram. E sabe, não tem maior frustração para um pastor do que saber que a pessoa já decidiu e vai quebrar a cara. Está escrito na testa assim, ó. Mas por que não perguntou antes? Um negócio tão simples de resolver. O caso do pastor mesmo que eu falei, com uma reunião e 2 visitas, resolveu o problema. Era uma formiga e ele usou uma bala de canhão. Para quê, meu filho? Precisava não. Meu irmão, em nome de Jesus, se você tem outro pastor, tudo bem. Mesmo que você seja membro da PIB Itaim, tem outro pastor, tá tudo bem. Menos trabalho para mim. Beijo. Não sou ciumento não, irmão. Ah, o meu pastor é o fulano da internet. Deus abençoe. Mas quando você estiver passando mal, vou mandar você chamar ele para te visitar. Já aconteceu comigo. O menino entrou no seminário, decorou meia dúzia de frase, assistiu meia dúzia de vídeo e começou a encrencar. Não, porque o pastor fulano, nem pastor fulano, o fulano, como se fosse amigo íntimo. O fulano disse que não sei o que lá. Aí eu, o fulano é muito inteligente mesmo.
Não, é porque o fulano disse que... Eu falei, o fulano é top mesmo. Porque o fulano... Aí um dia a mãe dele me ligou. Ô, pastor, o senhor podia passar aqui? Ele está doente, desanimado, não quer ir mais para a escola, não quer fazer mais nada, não sei o quê. Ele gosta muito de você, pastor. Passa aqui para ajudar ele. Eu falei, liga para o fulano. O fulano não quis ir, não? É lógico que eu fui. Porque eu sou ruim, mas nem tanto. Então, se você é da PIB Itaim e tem outro pastor, Deus te abençoe, problema nenhum. Mas se você é da PIB Itaim, ou mesmo que não seja, deseja e me dá o privilégio, a honra e o prazer de te pastorear, eu quero te pedir um favor em nome de Jesus. Vem falar comigo antes. Porque aí dá tempo de fazer alguma coisa. Se você vier falar depois, eu vou te ouvir com o maior prazer, mas eu vou ficar muito triste, porque aí já não dá mais para te ajudar. Amém? Para terminar, o texto diz que Raabe recebeu aqueles homens em paz. Aqui está acontecendo um evangelismo reverso. A mulher que é ímpia está promovendo paz na vida dos dois que é crente. Falei dois, supondo que eram dois espias. Mas pode ter sido mais, está no plural e não diz a quantidade, né? Você entendeu isso aqui, irmão? A prostituta pagã de Jericó trouxe paz na vida de dois hebreus. Meu irmão, eu não sei se você sabe, mas deixa eu te dar uma notícia. Deus não usa só os crentes não, tá? Aliás, a maioria dos crentes, ele nem usa não. Não porque ele não quer, mas porque a maioria de nós não permite. Meu irmão, Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Quem manda é Ele, e não é nós que vamos dizer o contrário. Ele diz que a Raabe é digna de entrar na galeria dos heróis da fé. O que eu vou fazer? Ele disse que Ciro, rei da Pérsia, era servo dele. O que eu vou fazer? Meus irmãos, nós precisamos ser pacificadores. Agora em janeiro nós mandamos um menino nosso aí para um treinamento chamado pacificadores. Para eles aprenderem exatamente isso. Porque se Deus usou uma prostituta pagã, como que Ele não vai usar a gente? Então a única coisa que falta para nós é a gente querer e se colocar à disposição de Deus para nós sermos usados por Deus. Já pensou que vergonha Deus usar uma prostituta e não usar eu? Por quê? Porque eu não quis. Porque eu estava muito ocupado. Porque minha agenda estava muito cheia. Porque eu estava com muito problema e eu precisava cuidar de mim. Aí Deus usou uma prostituta para fazer o que eu deveria ter feito. Porque eu é que sou filho de Deus. E o nosso Deus é o Deus de paz. A paz que excede todo entendimento é o que nos guarda em Cristo Jesus. Portanto, como crentes, a gente não pode passar a vergonha de Deus usar um ímpio, porque não achou um crente para usar. A gente precisa ser pacificadores, levar paz, pacificar, porque tem muita gente vivendo em guerra. E eu sei que muitos de nós, às vezes, passa por umas guerras também. E é exatamente por isso que nós precisamos pacificar os de dentro e também os de fora. O que é que precisamos para ter uma fé vitoriosa? Fique de pé e vamos ler todos juntos.
O que é que precisamos para ter uma fé vitoriosa? E vocês vão ler bem forte, para quem está em casa saber que a igreja está cheia e bonita. Viver pela fé, superando obstáculos, vencendo com o perfume de Cristo, completando a carreira, ajudando a quem precisa, obedecendo a Deus, acolhendo pessoas, espiando as promessas e pacificando as guerras ao nosso redor. Amém?